eu vou falar sobre alguma coisa enquanto eu faço chapinha no meu cabelo. Eu tô quase acabando, então não vai durar muito. Eu tô gravando isso no tablet, então por isso que a qualidade tá ruim. E eu também não tenho espaço no meu celular e ele tá carregando. Esse é um dos motivos. Eu tava pensando sobre o que eu ia gravar o vídeo, que já faz tempo. E eu acho que faz bem você expressar o que você pensa. Mesmo que não exatamente com palavras. Um desenho, dança, arte. As pessoas gostam de arte porque ela ajuda você a se expressar. E a gente entra também no assunto de... É por isso que a arte é desvalorizada, mas ao mesmo tempo é tão cara. Ela é desvalorizada porque o cidadão ele não pode ter o direito de se expressar. Porque se ele se expressa o suficiente em determinado momento, ele vai perceber que, bem, o sistema atual não é dos melhores. E se ele perceber, ele vai parar de vender 8 horas do dia dele por R$20. Então, bem, a burguesia não vai permitir isso. Vocês viram recentemente um estudo que saiu sobre injetar sangue de pessoas mais jovens, de crianças, em pessoas mais velhas pode retardar o envelhecimento dessas pessoas mais velhas. Vocês chegaram a ver isso? Pois é. Aí tem um nome lá que eu nunca tinha ouvido falar, mas estavam comentando sobre, e pelo jeito entra no tema. Infelizmente, eu acho que eu não vou lembrar aqui o nome agora. Alguma coisa tipo Andrecronoma, alguma coisa desse tipo. E estavam citando também aquele livro Jantar Secreto que fala sobre as elites serem canibais e tudo mais, e sobre esses podres. Muita gente já suspeitava que o livro Jantar Secreto realmente representava algo real, uma história real, não? Então, e depois que essa pesquisa sobre injetar de gente mais nova e gente mais velha pode retardar o envelhecimento, falaram muito sobre tráfico de crianças e sobre como as elites podem estar usando e usufruindo desse tráfico. E eu honestamente não duvido, porque, bem, muitas pessoas almejam o dinheiro e a riqueza acima de tudo, né? E muita gente tem medo da morte e medo de envelhecer. A Kris Jenner, é esse o nome da mãe da Kim Kardashian? Kris Jenner postou recentemente sobre o facelifting que ela fez e sobre como isso é envelhecer com elegância. Vocês acham que envelhecer com elegância é não aceitar que tá envelhecendo? Porque eu sempre falo pros meus amigos e algumas pessoas próximas de mim que eu vou morrer com 25 porque eu vou morrer bonita, eu vou morrer jovem. E de certa forma, isso é a minha forma de não aceitar a velhice e as consequências, não exatamente consequências, mas as coisas que envelhecer trazem. E voltando aqui pra Kris Jenner, sei lá, é a mãe da Kim Kardashian.
voltando aqui pra ela. Ela não parece que ela tem a idade que ela tem. E que bom que o facelifting deu certo, né? Porque antes estava tudo dando errado. Até a Emma Stone fazer um que ficou muito bom. Aí acho que descobriram que o cirurgião é bom também. E agora tem mais gente fazendo e dando certo. Menos mal, né? Até chegar no proletariado. Porque se chega no proletariado já não vira mais moda. Aí eles provavelmente vão começar a vender sangue de criancinha pra manter as pessoas jovens. Em vez de fazer cirurgias. Porque aí vai ser muito caro. E pobre não vai ter acesso a isso. Tipo, açafrão real. Vocês já viram? Açafrão real é muito caro. Mas então. Outro tópico. Eu queria falar sobre como nem todo mundo que tem cabelo cacheado. Eu não tenho. Calma aí, vamos chegar num ponto aqui. Eu queria falar sobre como nem todo mundo que tem cabelo cacheado aceita que tem cabelo cacheado. Não aceita que tem frizz, não aceita. Então eu queria falar sobre isso. Mas o meu cabelo não é cacheado. Então não é meu lugar de fala. Deixaria isso pra outra pessoa falar. Mas é um ponto que eu penso muito. Vocês acham que isso acaba... Acham não, é certeza, né? Eu tô confirmando aqui pra vocês. Isso é muito sobre o racismo estrutural, não? E antes que vocês me critiquem por falar racismo estrutural, porque uma pessoa negra já preta, negra barra preta, tem gente que não prefere nenhum nem outro. Uma pessoa retinta já me falou que não gostava do termo racismo estrutural. Só que eu acho que descreve muito bem a sociedade atualmente, porque é estrutural. Por mais que tenham pessoas que são escancaradamente racistas, muitas coisas, muitas falas, muitas ações passam despercebidas porque virou normal. Não que seja, obviamente, mas é normalizado. Então as pessoas não vão julgar. Infelizmente eu não vou conseguir lembrar de um exemplo aqui, mas se eu lembrar ao decorrer do vídeo eu acabo falando. Então, e eu expliquei isso pra pessoa na época, que o racismo estrutural não é exatamente falar que essas ações problemáticas são normais, e sim como é normalizado. E isso entra no negócio do cabelo cacheado, né? Um cabelo cacheado, ele vai ter frizz. O cabelo cacheado, ele vai estar com mais volume do que um cabelo liso. Mas o ideal por muitos anos sempre foi o cabelo liso, né? Eu tô alisando o meu agora. Sempre foi o cabelo liso. Eu acho que eu tô ficando sem voz. E o cabelo liso, mesmo se ele está armado com frizz, ele ainda tá reto, caído. Ele não tem volume. Tanto que uma progressiva bem feita é aquela escorrida que gruda na cabeça. Tá entendendo? E por muito tempo, o cabelo liso ser o padrão, as pessoas acabam transferindo isso para outros tipos de curvatura. Então, mesmo sem perceber, é uma consequência desse racismo estrutural, não? Muitas coisas são derivadas... Eu separei cabelo? Separei. Muitas coisas são derivadas de preconceitos de raça. Mas mais coisas ainda são derivadas de diferenças de classes sociais. O mundo só é problemático do jeito que é
porque as pessoas não se contentam com pouco. E eu não digo pouco viver na miséria, pouco abdicar da vida na cidade, viver nas montanhas. Não, o pouco que eu digo, o suficiente para viver bem. As pessoas não se contentam com isso, elas querem mais e mais e mais. A maior parte não, todos os problemas do mundo são porque as pessoas querem enriquecer. E quando elas enriquecem, elas não querem parar de enriquecer. Por isso que o poder do mundo tá na mão de meia dúzia de pessoas com muito dinheiro que a gente nem sabe o nome, muito menos o rosto. Vocês pensam que Elon Musk é poderoso e que ele regula o mundo? É claro que ele é poderoso, porque ele tem muito dinheiro, né? A gente já vai entrar em um assunto aqui daqui a pouco sobre meritocracia. É claro que ele é poderoso, ele tem muito dinheiro. Mas a gente é inocente de achar que não tem gente acima dele. E eu não tô falando nada de alienígenas e coisa do tipo, não, humanos. Humanos são pessoas, é claro. Humanos são seres ruins. E talvez seja por natureza. Os dinossauros tiveram sorte de não conhecerem humanos. Fico triste que eles morreram com um meteoro, mas eles tiveram sorte, porque eles morreram antes da gente chegar. Sobre meritocracia, que eu falei que ia falar. As pessoas, ai, porque o Elon Musk, porque ele batalhou pra chegar onde ele tá. Ele é um gênio. Ele cria foguetes e um carro que parece uma geladeira. O pai dele tinha uma mina de esmeraldas. Isso tá bom pra você? Eu não sei onde eu vou postar esse vídeo, ou se eu vou guardar ele. Porque eu gosto de falar sobre essas coisas, mas todos meus amigos já cansaram de ouvir sobre todas essas coisas. Todo mundo perto de mim já cansou de ouvir sobre todas essas coisas. Ah, o vídeo do Felca. Quando ele lançou, eu salvei pra assistir no mesmo dia que ele lançou, um pouquinho mais tarde. E eu fui assistindo enquanto dobrava roupa. E eu até expliquei pro meu pai sobre o que tinha acontecido, sobre previamente ele ter sido acusado, né, de estar seguindo a menina. E bem, a gente não vai entrar em detalhes agora sobre o vídeo ter demorado 1 ano pra sair e sobre a atitude dele ainda ser um pouco suspeita. A gente vai falar aqui sobre a glorificação e ao mesmo tempo a vira-latagem do brasileiro, porque o brasileiro ele precisa de um Messias, ele precisa de um Salvador. O brasileiro o brasileiro ele precisa de alguém para endeusar, porque ele não sabe viver sem seguir ordens, o brasileiro não consegue ser um espírito livre. Eu falei esses dias não, faz um tempo, eu não tenho uma boa noção de usar palavras para determinar tempo. Eu falei um tempo atrás para uma pessoa, perguntei na verdade, se ela tinha consciência que existia tanta gente idiota no mundo antes do Bolsonaro. E, obviamente, ela falou que não. Porque, gente, ninguém tinha consciência de onde surgiram essas pessoas. Por que elas estão saudando um pneu? Sabe? Por que... Mas a gente sabe que até ele acha essas pessoas idiotas, então, né? E... Ai, qual é? O que eu tava falando? Eu esqueci. Aproveitando o gancho aqui de problema de memória, gente, o TikTok corrói a mente das pessoas. E se não fosse, eu vou citar nomes sim, se não fosse a obrigando a continuar aquele foguinho de 300 e poucos dias, eu já tinha desinstalado.
porque ele atrapalha muito a minha vida. Não o foguinho, tadinho, o TikTok. E eu tinha parado de usar por um tempo, tanto que eu perdi o foguinho. E, pô, minha vida tava sendo muito mais produtiva. Eu não necessariamente tava parando de ficar no celular, mas eu sinto que o meu cérebro é muito mais facilmente corroído quando eu tô assistindo vídeos de 15 segundos e ainda acelerando 2 vezes, porque eu não tenho paciência pra ver os vídeos de 15 segundos. Estão entendendo? Aí, depois que eu voltei a usar o TikTok, parece droga, né? Devia ser considerado, porque não é bom. Depois que eu voltei... Ai, tô ficando sem voz. Depois que eu voltei a usar o TikTok, a minha memória ficou muito pior. E a minha dicção também. Assim, minha memória já não era muito boa, sabe? Mas piorou. E o... Bem, é ruim. Minha memória já não é muito boa. E eu tava esquecendo muitas palavras. Tava não, ainda estou, né? Porque ainda me encontro presa ao foguinho de 300 dias. E a gente sabe, né, que é tudo um método de manter as pessoas presas à plataforma, porque eles viram que algumas pessoas estavam vendo o quanto é ruim e eles criaram novas algemas. Eu, atualmente, como eu falei, ainda esqueço muitas palavras enquanto eu falo e eu acabo tendo que substituir por outras porque realmente não me vem mais à mente. Então, se você não tem um foguinho de 300, se você tiver também, pare, tá? Pare. É a melhor coisa que você vai fazer por você mesmo. Quero falar um pouquinho sobre filmes também, porque eu gosto muito de assistir filmes e séries. Séries nem tanto, por agora. Porque, bem, meu cérebro está corroído por vídeos curtos de 15 segundos. Então nada prende muito minha atenção. Mas se eu pego pra assistir um filme que eu tô com muita vontade, eu consigo. Porque eu me forço, porque é igual aquele vídeo do cara. Como assim? Ele escreveu um negócio e eu não vou entender. Eu vou ler até eu entender. Tá entendendo? Porque eu me recuso a deixar meu cérebro se deteriorar. Ai, mas eu acabo pegando no celular. Eu imediatamente largo o celular. Porque eu não vou me render às garras do capitalismo. Que mais que eu ia falar? Ah, filmes. Esses dias eu assisti Superman. E eu já esperava que fosse ser muito bom. Não foi tão bom igual eu tava idealizando. Mas foi bem bom. Eu acho que tá faltando isso de filmes de super-heróis serem sobre heróis. E as pessoas podem falar que a série de The Boys arruinou a visão das pessoas sobre heróis, porque agora você vai assistir o filme do Superman e você vai falar, ai, mas na vida real não seria assim, gente. O cara tá voando. O cachorro dele não, o cachorro da prima dele. O cachorro da prima dele tem poderes, sabe? E você tá se perguntando como seria na vida real? São universos diferentes, meu filho. Eu acho que tava faltando um filme de herói leve. Que o herói realmente é um herói e ele se preocupa com todos e tudo. Nossa, já deu 20 minutos de vídeo. Mas bem, eu gosto de falar, principalmente sobre essas coisas. Sobre tudo, no caso. E assistindo, nossa, eu fiquei tão feliz. Eu amei.
Igual eu falei, não é tão bom igual eu achei que seria, mas eu gostei bastante. Porque eu tava falando esses dias que, assim, eu gosto muito do Batman. E fico triste, inclusive, que o Batman do Robert Pattinson não é o mesmo do universo do filme do Superman novo agora. Porque seria uma dinâmica muito legal. Mas eu gosto muito do Batman e eu acho que acaba meio que batalhando um pouquinho ali com o Superman, porque mesmo que os dois tenham um senso de justiça forte, ainda são ações muito diferentes, sabe? Mas eu ainda gosto muito dos dois e ver esse lado humano do Clark é bom, sabe? É bom. Acho que eu já tô me perdendo muito no que eu tô falando. Mas é porque são 3 horas da manhã. E eu tô fazendo chapinha. Mas tudo bem, né? Acontece com os melhores. Quem nunca fez chapinha 3 horas da manhã? Quem nunca arrumou o cabelo 3 horas da manhã? Sim, você sabe que eu tô falando de você. Mais filmes. Eu quero assistir Sociedade dos Poetas Mortos. Eu ia assistir esses dias, mas aconteceram algumas coisinhas. Acabei não conseguindo assistir. Eu quero assistir Pecadores. Porque por mais que seja um filme de terror, eu imagino que seja ótimo. Eu tô sentindo com todo o meu coração que é um filme ótimo. Então eu quero assistir. Eu assisti um tempo atrás O Segredo da Montanha Brokeback. Brokeback Mountain. E conforme eu ia assistindo, eu pensei, assim, eu sabia que eu ia chorar, porque eu gosto de chorar com filmes. E conforme eu ia assistindo, passou uma parte assim, e eu pensei, era essa a parte triste. Não, realmente não vou chorar mais que isso. Meus olhos tinham lacrimejado e eu pensei, bem, que pena. Mas é bom o filme. Aí chegou no final. E eu me debulhei. Acabou com a minha vida. Eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois daquele filme. É muito bom. Eu não sabia que era tudo isso. Se eu soubesse, eu tinha assistido antes. Já tentei assistir. Já tinha tentado assistir antes. Mas, bem, meu cérebrozinho corroído de TikTok não conseguiu. Aí eu peguei pra assistir outro dia e realmente é tudo isso que falam. O Drácula novo. Que saiu. Não tão novo, porque acho que saíram 2 por agora. O que eu assisti é Drácula, uma história de amor. E eu não tinha visto nada sobre o filme. Então eu não fazia ideia de como ia ser. Aí, foi assistindo o finalzinho, o comecinho, ele é um pouquinho tosco. Aí eu pensei, meu Deus, não é possível que o filme inteiro seja assim, vai ser muito ruim. E assim, o filme inteiro, tirando essa parte, não, o resto do filme não é menos tosco, exatamente. Mas não chega ao nível de baixo orçamento da primeira parte, sabe? Eu acho que fizeram a primeira parte como uma amostra. Então. Mas bem, e assistindo, gente, divertidíssimo filme. Calma, eu quero falar um pouco sobre ele sem contar spoilers, só que é difícil. Ó, isso já fica evidente no começo. O Drácula, nesse filme, ele meio que perde a amada dele. E
ele meio que só quer ela de volta. É sobre isso o filme. Drácula, uma história de amor. Ele só quer a esposa dele de volta. Então, ai, é lindo. E eu achei que eu não ia gostar do final. Eu achei que eles iam estragar a dinâmica que eles tinham construído ao longo do filme. Mas não, eles fizeram um bom trabalho. Eu fiquei surpresa porque eles acertaram. E com certeza entra pra um dos meus filmes favoritos do ano. Mas não que eu tenha assistido muitos. Eu provavelmente vou assistir mais alguns. E minha opinião vai mudar. Mas é sobre isso, né? Sobre experimentar coisas novas e nos permitirmos a ver perspectivas diferentes. Acho que acabei. Não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Se eu tiver mais alguma coisa pra falar, eu deixo pra uma próxima parte. Beijinhos, amores. Durmam bem, eu acho.